meditando o Evangelho, o caminho da verdade. Olá, Feliz Páscoa, sou o Diácono William. Hoje é dia 18 de abril, segunda-feira da oitava da Páscoa. E para a Igreja a Páscoa é uma festa tão importante que ela se prolonga por 8 dias. Por isso nós vivemos esses 8 dias da oitava da Páscoa como se fosse o dia mesmo da ressurreição do Senhor. Quero aqui acolher a cada um de vocês com muito amor nessa reflexão e convidá-los, a você, a evangelizar com toda a sua família e amigos através desse áudio. Meditemos a alegria da ressurreição de Jesus. O evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres se aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E todos os dias, nesse tempo da oitava da Páscoa, nós vamos ouvir os diversos relatos sobre a ressurreição de Jesus. Os primeiros acontecimentos depois desse evento tão maravilhoso que é o sentido da nossa fé. Hoje nós nos encontramos com essas mulheres que têm o privilégio de serem as primeiras a testemunharem que Jesus não estava mais morto, mas que ele havia ressuscitado. E é interessante a gente ver que no coração daquelas mulheres tem um misto de sentimentos, uma certa confusão. De um lado, a alegria, porque elas sentiam que Jesus estava vivo. E de outro lado também o medo de tudo aquilo que estava acontecendo, seja pela perseguição dos judeus. A gente viu que a ponto chegou a maldade dos judeus. É que a história da ressurreição, para que a história da ressurreição não se espalhasse, eles deram dinheiro para os soldados para armar aquela história, formar aquela história de que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos seus discípulos. E assim aquelas mulheres, com esses dois sentimentos, a alegria e o medo, encontram Jesus ressuscitado. E o próprio Jesus aparece a elas e diz: Alegrai-vos. Não tenhais medo, eu estou vivo, eu venci a morte. E é esse o desejo de Jesus também para nós, que nós possamos viver a alegria da ressurreição, que o medo não nos paralise, que as dificuldades que nós estamos vivendo não sejam maiores do que a certeza de que aquele Jesus que venceu a morte pode vencer também todas essas nossas limitações, dificuldades, em especial pode vencer a pandemia, essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, pode vencer todos os obstáculos em nosso caminho. Que a alegria da ressurreição tome conta do nosso coração,
que essa certeza de que nós cremos num Deus que é vencedor, o nosso Deus não é um Deus derrotado, que essa certeza nos faça alegres. Não vamos nos entregar à tristeza nesse tempo, meus irmãos e minhas irmãs. Não vamos deixar que o desespero roube a nossa esperança, mas que a alegria da ressurreição nos faça vencer tantos os medos que nos rodeiam nesses momentos difíceis que estamos passando. Que, como aquelas mulheres, nós possamos correr e anunciar a ressurreição de Jesus. Que nós possamos levar essa notícia tão boa para quem está na tristeza, para quem está no medo, para quem está envolvido na escuridão dos tempos atuais. Jesus ressuscitou. Ele é o motivo da nossa felicidade. E que essa boa nova de Jesus ressuscitado possa permear toda essa nossa semana, que nos entregamos nesse Deus vivo na luz do ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana e fiquem com Deus.